Bora abrir a janela desta segunda-feira pelo Brasilzão, ver como é que tá a cara da segunda? E te conto, viu? Uma frente fria está avançando sobre o sul do Brasil e segue agora para a região sudeste. Então, atenção, frente fria é de origem polar, mas ainda está de uma maneira mais suave, tá? Não deve chegar com tanta força. O ar frio está entrando sim com força sobre o sul do país, não na região sudeste, mas por aqui, ó, sul do país é a maior incidência dessa frente fria, né, que já começa a ter inclusive influência chegando ali pelo sul do estado de São Paulo e até mesmo em algumas regiões aqui do Rio de Janeiro. Em grande parte do Brasil, ou melhor, do sul do Brasil, né, no leste também do estado de São Paulo, incluindo as capitais, como por exemplo, quando a gente fala de Porto Alegre, fala de Floripa, Santa Catarina, Curitiba e São Paulo. Portanto, essa frente fria vai ter a incidência nessas capitais. A combinação de muita nebulosidade, do vento frio, acabaram em alguns pontos já derrubando a temperatura durante a manhã desta segunda-feira e deve ser assim por pelo menos boa parte do dia, né? Essa massa de ar frio deve ficar, segundo os meteorologistas, até pelo menos quarta-feira. Olha só a diferença na temperatura em São Paulo. A gente traz para vocês aqui, tivemos um domingo de calor, né? Chegou aos 28 graus. Quando a gente olha para segunda-feira já começa a cair um pouco mais, 24 graus. E aí, na terça e quarta, a gente tem uma diminuição da temperatura que pode chegar aos 21 graus de máxima, né? Ou seja, a temperatura vai ficar mais amena aqui nesse verão que tá calor. Pelo menos aqui em São Paulo tá muito quente, né? Na quinta-feira, quando a gente já deve ter aí uma projeção e a temperatura volta a subir. Então, portanto, hoje até quarta-feira a temperatura deve cair, mas aí quinta a gente já tem elevação dessa temperatura em São Paulo. Tá? Haja saúde, haja saúde. Vamos ver imagens ao vivo aqui de São Paulo? Tá aí, Avenida Paulista, começando essa segunda-feira. Tem ali a turma que gosta de correr na ciclovia, ali no meio da faixa. Por enquanto tá bem tranquilo, né? 7 horas, o pessoal já se deslocando para os seus afazeres nessa semana. Choveu durante a madrugada e há inclusive previsão de mais chuva durante o dia. Agora está fazendo 20 graus, não deve subir muito mais a temperatura como vimos, chegando portanto aos 24. Aliás, pessoal, falando em chuva, ela voltou a causar vários transtornos em Porto Alegre. Tivemos temporais, inclusive, atingindo a capital gaúcha, provocando em vários pontos da cidade alagamentos em bairros, né? A situação ficou bem delicada. A Defesa Civil chegou a emitir um alerta para o alto volume de chuva num curto período de tempo e reforçou que a instabilidade, inclusive, deve continuar ao longo da semana. Vamos lá para a capital, Porto Alegre, conversar com a Gabriela Garcia, que tem todos os detalhes para a gente, porque esse alerta da Defesa Civil ele permanece, né, Gabi? Sabemos muito bem que não dá para brincar com a força da natureza, sobretudo em períodos de chuva mais volumoso, assim, que é um cenário que acaba complicando não só Porto Alegre, quando atinge outras capitais também. Bom dia. É isso, Renan. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente teve chuvarada no fim de semana em vários municípios aqui no Rio Grande do Sul, entre eles em Porto Alegre. E esse grande volume de chuva na manhã de ontem causou alagamentos em alguns pontos aqui da cidade. Alagamentos, então, pontuais, né? Mas que causaram transtornos, claro, para as pessoas aqui da cidade. Alguns carros chegaram a ficar ilhados. Uma avenida na zona norte de Porto Alegre também foi bloqueada por causa do volume de chuva, dos alagamentos, mas hoje a situação já está normalizada. Só que a gente tem ainda um alerta no Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que é válido até às 9 horas da manhã desta segunda-feira. E esse alerta prevê a possibilidade de tempestades aqui na região sul do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul tem perigo para chuvas intensas que podem variar entre 30 e 60 milímetros por dia. Além disso, os ventos podem chegar a 100 quilômetros por hora. Em Santa Catarina também a gente tem previsão, possibilidade de chuva forte com temporais. Risco, né? Aquilo que a gente já sabe em dias de temporais, risco de falta de energia elétrica, estragos
estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Também tem possibilidade de queda de granizo em partes do estado. No Paraná, o alerta é de perigo para tempestade, principalmente na costa, e de perigo potencial no norte e oeste. Existe também possibilidade de chuva volumosa em grande parte do estado paranaense, de até 30 milímetros. Bom, à tarde o tempo deve ficar mais firme por aqui pela região. Sobre a temperatura, você até já estava falando, né, que essa frente fria que trouxe muita chuva também está ajudando a baixar a temperatura, porque veio associada a uma massa de ar frio de origem polar. Portanto, os termômetros já baixaram aqui nesta manhã em Porto Alegre, faz agora 20 graus. Temperatura hoje não deve passar dos 25 graus, muito diferente da semana passada, em que alguns dias os termômetros alcançaram os 37 graus aqui na capital gaúcha. Essa massa de ar frio de origem polar deve atuar aqui sobre a região pelo menos até a próxima quarta-feira. Então a gente vai ter aí os próximos dias um pouco mais gelados, diferentes, né, do calorão que a gente passou na semana passada e diferente também das temperaturas médias para esse período aí, para o verão. Então, essa é a situação por aqui, Renan. Agora em Porto Alegre não chove, tá friozinho, mas até às 9 da manhã tem esse alerta, possibilidade aí de chuva forte e temporais para a região sul do país. Eu volto contigo. Obrigado, Gabi. Já está ventando por aí, né? Dá para ver aí, né, enquanto você conversava com a gente, cabelo balançando ali atrás da Gabi, as árvores, as folhas da árvore ali também. É isso, alerta da Defesa Civil, do IMET, até pelo menos 9 horas da manhã. Todo mundo monitorando aí essa mudança de tempo e essa frente fria que está atingindo Porto Alegre. Obrigado por enquanto. E olha só, essa zona de convergência do Atlântico Sul volta a se organizar sobre o Brasil. A gente tem aqui no mapa, a gente consegue entender um pouquinho mais. Este é um fenômeno bastante típico do verão e é caracterizado sobretudo por uma grande umidade que se instala sobre o país, né? Gera extensas áreas de chuva sobre boa parte do país, principalmente nessa zona aqui azul mais escura, né? E segue por vários dias consecutivos. Ela se concentra sobretudo no sudeste, onde vai chover mais. Ali também chega no Rio de Janeiro, né? E aí vai avançando pelo centro-oeste e também chega aqui até o norte do país. Nessas áreas, os acumulados, para se ter uma ideia, podem passar dos 100 milímetros. É muita chuva, muita água mesmo. E durante quase toda a semana, por isso que a gente está acompanhando a previsão do tempo, sobretudo nessas regiões onde vai chover muito. Hoje ainda faz um tempo bem quente no Rio de Janeiro, máxima de 36 graus. Amanhã a temperatura deve ser de pelo menos 10 graus a menos. Saúde aí para os cariocas, turistas, porque hoje 36 graus de máxima e aí a gente tem uma queda na temperatura. Em Brasília, a chuva chega com força, dá um alívio também nas temperaturas, máxima para hoje de 25 graus e o mesmo também acontece em Belo Horizonte, que chega aos 26 graus. Quando a gente fala do nordeste do país, a chuva é passageira, tem muito sol por lá. Na capital dos baianos, a gente está falando de 30 graus e calorão.